Eu venho da moda, né? Tudo começou lá na minha infância, nas minhas inspirações de infância, na minha mãe assistente social, que tricotava, crochetava, que era um hobby dela. E quando eu decidi fazer esse paralelo da moda com a decoração, era exatamente para poder resgatar um trabalho que já era meu da época da moda, mas também contar uma nova história. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. Quando surgiu essa história das almofadas e a gente começou todo esse processo aqui dentro dessa casa, foi muito importante, porque essa casa foi feita pelo meu sogro, ele tem toda uma referência, que é muito da referência do meu trabalho, da minha infância, e eu acho que só veio a complementar todo esse processo criativo, né? E esse ambiente, o jardim, as lembranças dele, as lembranças que os meus filhos e o meu marido trazem de toda a história familiar, é muito forte. Né? E essa casa tem muito isso, ele tem muito a alma do que passou, mas o que a gente vive nesse presente. Né? O Papo, ele viveu em Porto Alegre, né? Ele é italiano, ele veio da Itália, mas ele viveu em Porto Alegre, ele teve muitas referências da caça, né? E muito das fazendas, do cheiro do café, do pão feito em casa, e é muito daquilo que eu trago. E eu acho que acabou a gente conciliando tudo isso, né? Para a minha história, para o meu cotidiano, isso é muito importante. É o que eu tento levar no meu dia a dia, né? O acordar, fazer o chimarrão, o cheirinho do pão, o café passado, os passarinhos, né? As plantas, é o meu dia a dia. E é uma delícia esse dia a dia. A Luciana nos recebeu hoje com um café delicioso, um pão caseiro quentinho, bolo. Muito obrigada pela recepção. Um prazer. Eu sinto assim aqui uma poesia muito gostosa aqui nesse espaço, né? Eu gosto muito das cores, das texturas, né? E eu gosto muito de conversar com elas. E nessa minha casa, nesse meu ambiente, eu tento levar muito da minha história para ela. E todo esse processo, ele acaba sendo uma terapia, né? No momento que eu estou no jardim, no momento que eu estou circulando pela casa, as cores que tem em cada parede, eu acho que ela serve a todo instante de um fator de inspiração, mas eu acho que também de um porto seguro para a minha criação, né? Onde que eu estou tranquila, eu estou em paz, eu preciso muito do silêncio. Né? E esse silêncio que essa casa, que esse jardim propicia para mim, ele é muito importante, ele faz muito, é muita referência para que eu consiga criar com paz, com tranquilidade, né? É o que eu procuro muito no meu dia a dia, né? Quando eu quis trabalhar com essa mão de obra, uma mão de obra local da ilha, era exatamente para que a gente pudesse ter as referências do produto artesanal, daquele produto feito por várias mãos, com todo carinho, com todo cuidado, com as informações passadas de gerações, de vó para mãe, mãe para filha, porque isso é um aprendizado que tu traz.
Eu acho que isso leva uma história e eu acho que tudo que tem a ver com aquilo que eu faço, eu me preocupo muito com a história que ela leva. Né? Tanto que a matéria-prima, eu também tive esse cuidado, né? A gente trabalha com a ladrilã, que elas produzem o fio da lã e produzem o tingimento. E são senhoras que trabalham, senhoras que têm até 70 anos, que trabalham nesse processo todo. O conceito que a gente quer realmente transmitir para as pessoas é o conceito disso. Dar um tempo, parar, pensar, perceber o que eu quero daqui para diante, né? Qual é a minha qualidade de vida, o que eu busco, né? Qual é a essência, sentir, né? Perceber. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. It's a mystery to me. A tua casa, ela tem um jeito de casa, né? Eu acho que o teu produto reflete muito isso também, e a história que tu falaste das bordadeiras, das avós, né? Do trabalho feito à mão. E a casa fala muito da gente, quem a gente é, né? Quem é a Luciana aqui dentro do cenário dela, da casa dela? Ah, eu acho que eu sou uma pessoa alegre, feliz. Já acordo fazendo meu chimarrão, tomando meu café, cuidando das minhas plantas, né? Eu acho que é isso, eu sou uma pessoa feliz e que eu tento transmitir isso nas cores, nas texturas, no meu trabalho, no meu dia a dia, quando eu recebo os meus amigos e recebo com maior carinho, com velas, com flores, com cheiros, né? Gosto muito de receber as pessoas com um produto que eu faço aqui, no sentido do pão, do bolo, porque eu acho que tudo isso tem um aconchego, né? Ele mostra que a gente estava realmente com carinho esperando cada pessoa que chega. Nesse ambiente aqui é muito procurar materiais, fazer pesquisa de materiais, fazer a combinação dos materiais, colocar essa miçanga que tem essa cor com essa textura desse tear que a gente produziu, se ela combina, se ela não combina, como que funciona esse processo todo e a finalização dele, como vai ficar, para depois a gente pensar na logística de quantas mãos vão passar por esse processo e a finalização, que é o fechamento da almofada. Eu uso muito lápis de cor para isso, né? E na verdade eu também faço muito recortes. Né? Eu uso muito material de recortes para montar qual vai ser aquela minha inspiração. Então, por exemplo, daqui a pouco eu quero trabalhar com xadrez. Então eu procuro várias referências de xadrez, como que eu vou brincar com esse xadrez, quais os elementos que eu vou colocar nesse xadrez. Então eu faço realmente um painel. E a partir desse painel eu faço os desenhos das almofadas que futuramente eu acho que vai ficar bom e muitas vezes vão mudando ao longo do processo, né? Mas não que eu me depare muito no desenho, eu acho que eu trabalho muito mais com manual, com pegar a textura, olhar as cores, né? E juntar tudo isso. É muito mais sentir, eu tenho que sentir na mão para poder pensar como vai ser esse resultado.
criamos 3 coleções, né? Andadio, Vivate e Allegro. E era mais ou menos para poder separar essas linhas, para que as pessoas pudessem ter uma noção, uns mais terrosos, outros muito mais lúdicos, outros mais coloridos. Então a gente foi brincando com tudo isso e foi crescendo aos poucos, foi cada mini coleção que eu fui fazendo, ela foi indo aos poucos, de acordo com aquilo que a gente ia montando e que a gente ia vendo que se funcionava ou não. Os materiais que a gente usou nas coleções foi o couro de porco, que é um material que eu já trabalhei há muito tempo. Na verdade, acho que todos os materiais eu trago muito comigo, com as minhas referências, e eu gosto muito de trabalhar com eles. É o couro de porco, a lã, o chamois de carneiro, as miçangas de cristais que são bordadas, né? O veludo a gente trabalhou também nessas coleções. E eu acho que o mais importante são na parte do tear, as introduções que a gente também conseguiu fazer, né? Num tear, tu tem o bordado da miçanga, tu tem a introdução do chamois de carneiro, tu tem a introdução do tafetá, né? Tu tem a introdução da pele, das texturas de fios diferentes, né? Desde o fio de seda com o fio de lã. E eu acho que é isso que cria a surpresa, porque muitas vezes quando a gente vai fazer esse elemento, a gente não sabe nem o resultado que ele vai dar. A gente percebe e tem a surpresa no momento que recebe. E daí a gente se maravilha, né? Porque é sempre uma surpresa, né? O verso das almofadas, ele é como se fosse um fechamento de um casaco. As casinhas são de alfaiataria, os botões são forrados. E na parte da frente é como se fosse uma tela em branco. É onde a gente pode criar, brincar e se divertir realmente produzindo as almofadas. Quantas mãos passam para fazer uma peça como esta? Olha, em determinadas almofadas, às vezes a gente chega a ter 5 mãos, como a gente chama. Passaram por 5 pessoas diferentes, cada uma cuidando de um determinado detalhe da almofada. E eu acho que é por isso que torna o produto tão especial, né? Porque foi ali o tempo, né? A dedicação, o carinho de cada pessoa que realmente contribuiu para esse produto final.